Olá, eu me chamo Roseli e nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre o princípio de Cavalieri. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Cavalieri. Francesco Bonaventura Cavalieri nasceu em 1598 em Milão, na Itália. Ele foi aluno de Galileu e atuou como professor na Universidade de Bolonha de 1629 a 1647, o ano da sua morte. A principal contribuição de Cavalieri para a matemática foi o Tratado da Geometria Indivisibilis, de 1653. Neste tratado é apresentado o seu método dos indivisíveis, onde sua motivação se deu nas tentativas de Kepler de achar certas áreas e volumes. É um pouco difícil identificar o que Cavalieri entendia por indivisível. Tudo indica que o indivisível de uma porção plana dada é a corda dessa porção, e o indivisível de um sólido é uma seção desse sólido. A teoria dos indivisíveis pode ser aplicada a um sólido formado por seções planas e paralelas, que fornecerá um novo sólido com o mesmo volume. Um exemplo desse resultado pode ser demonstrado utilizando duas pilhas de moedas de mesmo formato. A primeira pilha, assim como a gente pode ver, ela vai ser um cilindro reto e a segunda um cilindro deformado. É claro que os volumes serão o mesmo, independente da geometria obtida pela deformação na segunda pilha de moedas, uma vez que são utilizadas moedas do mesmo formato e quantidades iguais para cada pilha. Bom, o princípio de Cavalieri diz o seguinte: dois sólidos no quais todos os planos secantes paralelo a um plano dado determina superfícies de áreas iguais. São sólidos de volumes iguais. Então, dizendo de uma linguagem mais informal, né? A gente pode dizer que, dado dois sólidos com a mesma altura, se todas as seções paralelas ao plano em que esses sólidos estão apoiados formam figuras planas de área igual, então o volume desses sólidos é o mesmo. Então, assim como a gente pode ver aqui nessa imagem, se dois sólidos tiverem as áreas das suas bases iguais, né? E esses dois sólidos tiverem também a mesma altura e forem interceptados por um plano paralelo ao plano da base, onde as seções formadas pela interseção do corte, né? Entre o plano paralelo ao plano da base e os sólidos, se as duas seções de intersecção forem iguais, esses sólidos vão ter os volumes iguais. Então, aqui na imagem a gente pode ver, né, ó. Se a área A for igual à área B e a área A' igual à área B', então o volume da pirâmide vai ser igual ao volume do cone. Então, aqui a gente tem uma animação, né, pra a gente conseguir visualizar bem o que acontece, né, ó. Aqui nesse caso o plano vai subindo e descendo, e nesse caso a semisfera e a anticlépsida vão ter o mesmo volume, né, porque sempre que o plano cortar ela, seja qual for a altura, os dois sólidos vão ter a mesma área da seção e a mesma área da base. Bom, as condições para que os sólidos tenham volumes iguais, segundo o princípio de Cavalieri, é que os sólidos tenham alturas iguais, áreas das bases iguais e áreas das seções iguais, onde essas seções vão ser as seções de intersecção entre o plano paralelo ao plano da base e os sólidos. Bom, agora a gente vai ver algumas relações entre alguns sólidos, segundo o princípio de Cavalieri. Aqui, primeiramente, a gente tem um prisma e um cilindro, né? E como a gente pode ver, eles têm áreas das bases e áreas das seções iguais, né? E a mesma altura. Então, nesse caso, o princípio de Cavalieri é válido, porque todas as condições foram atendidas. Agora, se a gente comparar um cone e um cilindro, o princípio de Cavalieri falhará, já que no cilindro a gente tem todas as áreas das seções iguais, né? Então, não importa a altura em que os planos paralelos ao plano da base estejam, a área da seção
de intersecção entre o sólido e os planos paralelos à base vão ser sempre a mesma. Já no cone isso não acontece, porque como o cone vai afunilando, quanto mais alto estiverem os planos paralelos à base, menor vai ser a seção de intersecção entre os planos paralelos à base e o cone. Então, eles podem ter a mesma altura, eles podem ter a mesma área da base, mas se as áreas das seções não forem sempre iguais, eles não terão o mesmo volume e o princípio de Cavalieri não será atendido. Bom, agora a gente vai fazer algumas comparações aqui entre sólidos para ver que o princípio de Cavalieri realmente funciona, né? E para isso a gente vai usar esse simulador que foi feito no GeoGebra, né? E aqui logo de cara nele a gente já tem o plano, que vai servir como plano para fixar os sólidos, né? E aqui, logicamente, a gente tem a ferramenta para selecionar um plano de corte, porque no princípio de Cavalieri a gente precisa interseccionar esses dois sólidos por um plano, né? E ver que as seções deles vão ser iguais, né? As seções de intersecção entre os sólidos e o plano de corte. Aqui a gente também tem uma ferramenta para mensurar a altura dos sólidos, né? E aqui nesse controle deslizante, a gente consegue controlar a altura do sólido, né? Então, eu posso subir ele, eu posso descer ele, aqui através desse controle. Então, vamos selecionar aqui alguns sólidos para ver que o princípio de Cavalieri funciona. Primeiramente, a gente vai colocar esse prisma azul aqui e esse cilindro deformado aqui vermelho. Então, aqui a gente já consegue ver, né, ó, que os dois volumes são iguais. E quais são as condições para que os sólidos tenham os volumes iguais? Primeiramente, eles precisam ter alturas iguais, então vamos medir aqui as alturas dele, ó. O azul, ele tem 7 de altura. E o vermelho também tem 7 de altura. Então, uma das condições, né, para que o princípio de Cavalieri seja válido, tá ok. Agora, a gente precisa ver que a área da base deles são iguais. O que a gente já consegue ver aqui embaixo, né, ó. Que a área da base do prisma azul tem 23,38 unidades de área. E a área da base do prisma vermelho, do cilindro vermelho, tem 23,38 de área também, né, a base. Então, a gente precisa de que mais uma condição esteja feita, né? Então, a gente precisa ver que eles vão ter aqui a mesma área, não importa onde o plano de corte esteja seccionando esses dois sólidos, né? Mesmo se eu subir ou se eu descer o plano de corte, eles vão continuar tendo 23,38 de área, né, da seção. Então, aqui com esses dois sólidos, a gente consegue ver que eles são de mesmo volume, né, não importa onde o plano de corte seccione eles. E os dois vão ter 163,68 unidades de volume, né? Então, o princípio Cavalieri, na comparação desses dois sólidos, foi atendido. Agora, a gente pode ver, aqui nesse simulador, isso em outros sólidos, né? Por exemplo, a pirâmide e o cone. Eles são diferentes, né? Vão afunilando. Então, é óbvio que a gente consegue ver aqui que nem sempre as seções das áreas de intersecção do plano de corte com os sólidos vão ser iguais, né? Ó, por exemplo, ó, conforme eu vou abaixando, a seção vai aumentando, né? Ó, a área da base dos dois são iguais, mas conforme eu vou subindo ou descendo, elas continuam iguais, mas para cima, né? Conforme eu vou colocando o sólido para cima, elas vão diminuindo e para baixo elas vão aumentando. Mas mesmo assim, né, eles vão ter o mesmo volume. Por quê? Porque além de as seções das áreas serem sempre iguais, não importa a altura em que o plano de corte esteja, as alturas desses dois sólidos, ó, 7 unidades de área não, né, 7 unidades de altura e 7 unidades de altura.
vão ser a mesma também, né? Eles têm a mesma altura. Então, as três condições neles também estão satisfeitas, né? A primeira de ter as alturas iguais, a segunda de ter a área da base igual também nos dois sólidos, e a terceira de sempre ter a área das seções iguais também. Bom, o último teste que a gente pode fazer é um teste para comprovar que o sistema de Cavalieri não vai ser atendido, né? Se a comparação entre dois sólidos não atender todas as condições necessárias para que o princípio seja válido, né? Então, primeiramente, a gente vai selecionar aqui dois sólidos, por exemplo, esse número 6 azul e esse 7 vermelho. E a gente pode começar a contestar, né, de que as três condições estão sendo atendidas. Então, primeiramente, a gente vai ver se eles têm a mesma altura. O azul tem 4,48 de altura, né? Agora, vamos ver aqui o vermelho. Também tem 4,848 de altura. E aqui, a gente, como o plano de código já está na base, a gente já consegue ver que os dois, né, possuem 0 unidades de área da base. Então, a segunda condição também está sendo atendida, né, já que as duas áreas das bases dos dois sólidos são iguais. E a terceira condição é que as áreas das seções sejam sempre iguais, não importa a altura em que o plano de corte interseccione esses dois sólidos. Então, vamos mexer aqui na altura do plano de corte para ver se vai ter sempre a mesma área de seção, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver que não, né, ó. Não vão ter sempre as mesmas seções de áreas nos dois sólidos. E, com isso, a gente consegue ver que os dois sólidos não terão volumes iguais, né? Já que as três condições não foram atendidas, né? Porque a área das seções são diferentes, logo, o princípio de Cavalieri não é válido se as três condições não forem atendidas. Bom, muito obrigada por assistir ao vídeo e espero que ele tenha sido suficiente para que você tenha entendido o princípio de Cavalieri. Tchau, tchau e até a próxima!